Olá, e hoje nós vamos falar sobre Cuiabá com a vereadora Michele Alencar do União Brasil. Vamos tratar sobre política, projetos, entre outros temas. Seja bem-vindo, vereadora. Muito obrigada. E eu queria começar falando de um tema muito importante, que é a questão do Abril Azul, né, que é um mês de conscientização do autismo. Você tem um projeto de lei que institui a sala de cinema para autistas. Qual que é o impacto disso na vida das pessoas, né, que são autistas e dos pais também, né, que precisam aí ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer de uma forma adequada? Esse é um projeto que nasceu no meu coração assim de uma forma muito especial, e quando ele se tornou lei, e foi uma lei que eu tive a honra de acompanhar na prática, em todos os shoppings. Para quem não conhece, é um projeto, é uma lei que em todos os shoppings aqui de Cuiabá é obrigatória a realização de pelo menos uma sessão de cinema adaptada para autistas no mês. Como nós temos mais de um shopping, fica muito viável para as famílias sempre terem pelo menos uma vez por semana uma sessão. E aí essa sessão de cinema, ela tem a iluminação adaptada, o som, né, adaptado, ela tem a informação na porta de entrada de que aquela é uma sessão adaptada, e ela não tem trailer também. E as crianças podem andar, as crianças podem entrar, sair a hora que querem. E assim, para mim foi muito impactante, porque quando eu iniciei a primeira sessão, segunda sessão, e eu fui visitar todos os shoppings, eu pude presenciar pais emocionados, chorando, ter depoimentos de famílias que estavam pela primeira vez tendo a oportunidade de acessar uma sala de cinema. Pais traumatizados por terem os seus filhos discriminados e pela primeira vez estavam se sentindo à vontade em levar a criança para o cinema. Então, assim, eu tenho inúmeros relatos, dezenas de relatos que assim comoveram muito meu coração, e ver a alegria das crianças, acompanhar, e eu sempre fazia questão de levar também os meus filhos para acompanhar. E foi uma experiência muito fantástica, assim, eu acompanhei em todos os shoppings daqui, e foi tão maravilhoso que eu fui para Várzea Grande sugerir que essa lei também fosse aplicada lá, porque muitas famílias vinham de Várzea Grande para a sessão de cinema aqui em Cuiabá. E graças a Deus, o apoio inicialmente, né, que eu levei esse projeto de lei, essa lei lá para o prefeito Calil e para a primeira-dama Kika, e eles articularam para que um vereador apresentasse. Também acompanhei como foi essa prática lá em Várzea Grande. Então, assim, uma experiência muito fantástica. Eu acredito que agora, em abril, é o mês da conscientização, então a gente tem que falar, mas não só em abril, porque nós percebemos tanto que nós temos visto o número de relatos e de diagnósticos sendo aumentado. Então, não tem como fechar os olhos. Não tem como dizer que nós não precisamos discutir isso, inclusão. Precisamos, até porque, assim, quando a gente fala de deficiência, a gente tem um cadeirante, a gente tem um surdo, mudo, síndrome de Down. É como se eles tivessem um rosto. O autista não tem um rosto característico. Então, muitas vezes ele é discriminado exatamente porque as pessoas não têm informação, não sabem como lidar. E aí, eu acredito que a gente sempre consegue tirar os rótulos, diminuir a discriminação quando a gente traz informação, quando a gente traz todo esse processo que vem antes da inclusão. E aí, assim, hoje eu posso dizer que é um orgulho para mim ter uma lei na prática, porque quantas leis são aprovadas e não são praticadas, né? E aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, a gente tem praticado, e é esse projeto que virou lei e que a prática tem sido tão satisfatória, também tem sido essa inspiração para outras câmaras e outros municípios do interior do estado. E a gente sabe o quanto que é importante a inclusão, né, vereadora? E recentemente Cuiabá teve uma polêmica em relação aos cuidadores. Eu queria saber como que está essa situação, o que avançou. Eu sei que você está acompanhando isso, né? Já se chegou a uma resolução prática, porque o que se tinha até então era uma solução para manter em funcionamento, né? Como está essa questão? A questão das CADs em Cuiabá, que são as cuidadoras que acompanham as crianças na sala de aula, é uma luta grande desde que eu assumi como vereadora.
porque muitos pais, quando a gente teve a pandemia, as crianças já não estavam indo à aula. No ano passado, quando nós voltamos ao normal, né, das escolas, no fluxo presencial, muitas crianças ficaram sem ir à aula. E aí, como que um pai de uma criança autista vê todo mundo voltando à aula e só o filho dele não? Isso é inadmissível, porque nós temos um investimento que é alto do município para garantir essa informação de que pais precisam lutar por esse direito. Então, assim, nós lutamos muito porque existia um contrato altíssimo com a empresa Conviva e era em agosto, as crianças não tinham ido para aula, setembro as crianças não tinham ido para aula. Então, a gente vem acompanhando isso e esse ano, iniciamos o ano com essa luta, para evitar que o que aconteceu no ano passado acontecesse esse ano. E aí a gente teve, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, que acompanhou junto com a gente de perto esse contrato e foi contra esse contrato. Por quê? Porque é um contrato que tinha indícios de direcionamento, superfaturamento de 8 milhões. E aí houve toda essa indisposição porque os pais ficaram na insegurança. Tá, o contrato vai ser suspenso, mas e aí? O meu filho vai ficar sem CAD? Quer dizer que ele vai ficar sem ir na aula? E aí hoje a gente tem um contrato emergencial garantindo, né, que as mães não tenham a interrupção do serviço e as crianças continuem indo para a aula, e o contrato sendo refeito. Então, o contrato anterior, que foi levantado todos esses indícios de irregularidades, ele está sendo refeito e nesse intermédio, né, para que as mães não fiquem sem as CADs, já foi feito esse contrato emergencial. Agora, algo precisa ser bem claro aqui. É muito difícil quando uma criança, por exemplo, uma criança autista, ela tem trocas de CADs, né? Porque ela gera Você se afeiçoa, né? Ela tem aquele vínculo. É difícil gerar o vínculo. Quando gera o vínculo, é muito difícil para essa criança ter essa pessoa saindo da vida dela e uma nova pessoa entrando. Para gerar esse vínculo novamente é outro processo delicado. Então, assim, é uma situação que precisa de muito acompanhamento, precisa ser discutida. É uma mão de obra muito especializada, muito específica, né? A gente sabe que, inclusive, as unidades particulares têm dificuldade de fornecer também. E isso é uma luta que nós também estamos travando, que é a qualificação desses profissionais para que eles compreendam como lidar com isso, como lidar com uma criança que está tendo uma crise. Como lidar crianças com nível 1, nível 2, né, nível 3. É diferente o comportamento e cada criança tem a sua peculiaridade, tem o seu perfil. Nem todas as crianças têm um super foco igual. Então, é preciso essa qualificação, a gente está acompanhando muito de perto. Existe um grupo, assim, onde a gente ouve todas as reclamações das mães, não é fácil, é uma jornada árdua, é uma jornada muito difícil, dolorida, porque essas crianças precisam de terapias. Hoje o município de Cuiabá não oferta essas terapias e elas são fundamentais para a qualidade de vida da criança e da família. Hoje a única terapia que o município oferta é a ecoterapia e está apenas em um local. Então, assim, a gente tem trabalhado muito para que essa inclusão seja feita de forma justa e garantindo o direito de todas as crianças, porque nós temos uma lei federal, a lei Berenice Piana, e a gente luta para que os direitos sejam garantidos. Certo. Vereadora, falando da sua atuação na Câmara, a gente sabe que você faz oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro. E lá já foi palco vários pedidos de abertura de comissão processante, de investigação. A base do prefeito ainda é muito consistente, a Câmara acaba se colocando aí de uma forma muito subserviente ao prefeito e não cumpre seu papel, na sua opinião? Olha, na minha opinião, cada vereador foi eleito com uma convicção de como deve ser a sua atuação. No meu caso, eu fiz campanha, fui eleita e continuo na mesma posição. Não mudei de lado, não mudei de posição. A minha posição é clara. Eu faço oposição a uma gestão que eu não concordo. Eu não concordo, não tenho nada pessoal contra o prefeito. A maneira de gerir Cuiabá, eu acredito que desfavorece hoje o cidadão que vive aqui na nossa capital e é essa gestão que eu sou contra. Tivemos realmente vários pedidos de CPI, várias CPIs e vários pedidos de comissão processante. As CPIs
com, por exemplo, a CPI dos medicamentos vencidos, um relatório, oitivas, uma CPI extremamente forte, embasada. Inicialmente parece que não resultou em nada, mas nós tivemos várias operações, nós temos uma intervenção acontecendo, nós tivemos pós ela outras comprovações da necessidade de reformular todo o processo, por exemplo, de compra e dispensação de medicamentos que o Conselho Regional de Farmácia fez no final do ano passado, e nesse ano foram mais duas comprovações de medicamentos vencidos, e não foram os mesmos que nós encontramos. Então, assim, isso prova que o dinheiro público está indo pelo ralo. Isso prova que nós precisamos, de fato, reavaliar como tudo isso está sendo feito. Porque enquanto as unidades estavam sem medicamentos, toneladas de medicamentos venciam. Medicamentos estavam sendo comprados de forma superfaturada. Nós trouxemos a público um medicamento que custava R$35, foi comprado por R$111, um medicamento. Quantos outros? A lista de medicamentos que foram comprados de forma superfaturada. Então, assim, isso é uma luta que nós temos travado agora. As comissões processantes não deram resultados, a CPI não conseguiu fazer com que o prefeito mudasse de comportamento na gestão pública, não seguiu a lista, porque nós fizemos 15 medidas como uma forma de evitar que isso acontecesse, nenhuma dessas medidas foi levada em consideração. Então, inicialmente é frustrante para um vereador que realmente luta de forma convicta para entregar um serviço de qualidade para a população. Mas ao longo do tempo eu vejo que, por mais que inicialmente seja frustrante, mas dá resultado. O trabalho sério, a fiscalização séria, realmente lutar por aquilo que a população realmente precisa receber, que é uma saúde de qualidade, educação inclusiva, um serviço público de infraestrutura de qualidade. Parece que não dá, mas ele dá, porque as operações estão aí, quantas operações foram feitas, secretários afastados, uma intervenção sendo posta, ou seja, se a gente não desistir, ao longo dos anos a gente vai começar a ter resultados diferentes, que inclusive vai levar com que gestores como o que está aqui, que é o prefeito Emanuel Pinheiro, já não faça as coisas como vem fazendo. Na sua opinião, a Câmara tem independência ou não tem? O presidente Chico 2000 foi eleito dizendo que seria mais independente que seu antecessor. Na sua opinião, isso na prática está acontecendo? Eu acredito que, assim, o presidente Chico 2000 assumiu agora, esse ano, né? Nós estamos com 4 meses de gestão. Eu ainda acho que é um pouco cedo para avaliar essa independência, porque historicamente a Câmara nunca teve independência. Historicamente, a gente vem de uma gestão com tantos embates calorosos, inclusive um dos protagonistas desses embates era o Abílio, e a Câmara era realmente um lugar onde a gente via, assim, até saindo do parlamento, né, das discussões só de plenário, extrapolava. Por quê? Porque não era uma Câmara independente. E aí a gente vem de uma gestão anterior também com todos esses pedidos, que também mostrou que existia um bloco servindo alguns interesses. Então hoje, falar que a Câmara é independente ainda não é. E dar essa responsabilidade ao presidente atual seria injusto, porque eu posso fazer a avaliação depois de um pouquinho mais de tempo, né? Mas hoje, realmente, nós não temos uma Câmara independente, nós temos uma Câmara que serve a alguns interesses e uma Câmara ainda muito ligada ao Executivo Municipal. Certo. Passado aí algum tempo da intervenção, não está funcionando, enfim, a gente percebe, eu vejo que você está indo nas unidades de saúde, há algumas melhorias e há alguns problemas que parece que está enraizado, como a falta de médico. Nesse final de semana, de novo, falta de médicos nas unidades. A gente sabe que isso é um problema antigo, vira e mexe tem briga com médico, se bate ponto, se não bate ponto, enfim, inclusive de gestões anteriores. É algo crônico, é algo difícil de ser combatido? É algo difícil, porque assim, quando você adota uma linha dentro da sua gestão, é difícil desconstruir isso, porque são 6 anos
de mandato do prefeito Emanuel Pinheiro. E dentro dessa gestão, adotou-se uma forma de trabalhar que são com as empresas terceirizadas. E nós identificamos isso na CPI, não só a terceirização, como a quarteirização, né? Então, assim, isso é muito difícil de desconstruir, porque se você for analisar, esse final de semana, como o final de semana anterior, o que deu problema foram nas empresas terceirizadas. Empresas que foram contratadas para fornecer os médicos e os médicos dessas empresas não apareceram, não foi nenhum. Todos os médicos, por exemplo, nós tivemos problema na UPA Verdão, 3 médicos contratados, nenhum dos 3 apareceu. Então, assim, aí temos um médico efetivo, que é da secretaria, e os outros 3, ou seja, são 4. Um só é de responsabilidade da prefeitura, os outros 3 fica a critério da empresa. Então, é muito difícil de você desconstruir isso, porque nós temos contratos vigentes, nós temos que desconstruir toda uma prática que está enraizada para restabelecer uma nova forma de trabalho. E isso leva um tempo, né? Até porque hoje a prefeitura de Cuiabá é uma prefeitura mal pagadora, é uma prefeitura que está devendo na praça. É como se a prefeitura hoje estivesse com o nome tão sujo que ela não conseguisse fazer novos contratos, novos empréstimos, e isso dificulta totalmente essa reestruturação. Mas eu tenho acompanhado muito de perto e de forma muito transparente, sabe? Quando eu chego na unidade, eu mostro aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando ainda, para que a gente possa lutar. Porque o meu compromisso é que a população tenha aquilo que realmente merece. Ela precisa ir numa unidade de saúde e ter o atendimento, e ter o medicamento, e ter estrutura mínima para que o serviço seja prestado. Por exemplo, uma mulher que vai fazer um preventivo. Onde que ela faz o preventivo? Na unidade básica de saúde, atenção primária. Se ela chega lá e tem um médico, tem o kit para fazer o CCO, mas não tem, por exemplo, a cadeira, então ela sai de lá sem o serviço prestado. Então não basta lutar só pelo médico, só pelo medicamento, você também tem que lutar pela estrutura, porque você precisa entregar o todo. E aí eu tenho mostrado isso, e como a gente acompanhando a saúde de Cuiabá, a gente fica cada vez mais triste, mas a gente já percebe que tem avançado. 1 mês de intervenção, eu rodando os postinhos de saúde, medicamentos que não vinham há 1 ano. Medicamentos, todos os medicamentos de uso contínuo não estavam em nenhuma das unidades. Médicos, eu fui na minha sexta-feira, eu fui fazer uma fiscalização, uma unidade estava com 1 ano e 4 meses sem médico. Imagina uma unidade que só tem um médico, e esse um médico não vai há 1 ano. E aí o prefeito fala que o gabinete de intervenção está se apropriando das medidas dele, que ele fez o seletivo, que ele comprou a medicação. O prefeito está falando a verdade? Não, porque a gente tem a prova de que foi comprado um novo estoque de medicamento. O seletivo sim, foi realizado. O seletivo sim, mas além desse seletivo que ele realizou, a equipe de intervenção fez um chamamento para os médicos, fez um outro processo para garantir minimamente isso. Então, assim, ok, se estamos se apropriando, então por que há 1 ano e 4 meses esses médicos não estavam na unidade? Por que há 1 ano não tinha medicamento de uso contínuo e tinha esse tanto de medicamento sendo vencido? Assim, eu não gosto de entrar em diz que me diz. Eu sempre prefiro ficar com aquilo que é fato. Então, eu sempre fiscalizei as unidades de saúde e continuo fiscalizando. Então, é fato, é só comparar os resultados, o que a gente tinha e o que a gente está começando a ter. Vereadora, um outro argumento do prefeito quando fala de saúde é a questão do impacto da ambulância terapia em Cuiabá. A gente viu recentemente, inclusive, crianças morrendo na fila por UTIs em Sinop. O governo agora emergencialmente está falando em abrir UTIs. A gente sabe que é um problema realmente de Estado. Na sua opinião, essa descentralização da saúde ainda impacta em Cuiabá ou não? É só problema de gestão da saúde de Cuiabá? Não, acredito que assim, historicamente, a gente precisa ser bem transparente, bem claro, racional. Historicamente, a saúde, ela sempre foi um grande desafio de todos os gestores. É um desafio. Agora, o que a gente não pode é usar como argumento que uma capital tenha problemas na saúde porque ela recebe demandas do Estado. Toda capital, ela recebe
Ela recebe investimento para atender demandas do Estado. Eu não estou fazendo uma boa ação porque eu atendo gente do interior. Eu recebo para isso, é pactuado. Sim, mas eu digo no estrangulamento, porque uma coisa é você receber, outra coisa é você ter estrutura para receber. Exatamente, né? Não, temos. Temos um problema, porque quando uma criança precisa de UTI, a gente teve um problema sério, por exemplo, com a Santa Casa. A Santa Casa teve que fechar a porta por 2 dias, porque ela atendia 100 crianças, ela começou a atender 300. Não tem estrutura para isso. Mas vamos relembrar, pronto-socorro antigo, com as UTIs pediátricas fechadas. HMC, que é referência, também com as UTIs pediátricas fechadas. Então, se aquilo que cabe a mim eu não estou fazendo, obviamente, eu vou ter um estrangulamento em quem está fazendo. Então, qual foi uma das primeiras medidas que o governador disse que precisariam ser tomadas? A reabertura das UTIs. E foram reabertas, tanto as UTIs do antigo pronto-socorro, como as UTIs do HMC. Cirurgias. Olha a fila de cirurgias. Absurdamente. Pessoas morreram aguardando uma cirurgia. Então, já foi também tomada essa medida. Vamos voltar com as cirurgias eletivas. Tanto que a última medida, depois de ter voltado com as cirurgias eletivas no antigo pronto-socorro, que está funcionando a todo vapor, foi feito um TAC entre o Ministério Público, Tribunal de Contas, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. A regulação das cirurgias, elas estão sendo feitas agora pelo cirurgias de média e alta complexidade, né? Elas estão sendo feitas pelo Estado, para que o município se concentre naquilo que é demanda de média complexidade e primária, e o Estado se responsabilize para que a gente consiga trabalhar junto e resolver o problema. Certo. Agora eu queria mudar a chave para a área política, né? Embora a gente esteja aí há mais de um ano das eleições municipais, a gente sabe que esse assunto já está tomando conta dos debates internos dos partidos e das prefeituras de forma geral. O seu nome, vereadora, ele aparece aí cotado para disputar a prefeitura, para ser vice. Você trocaria um projeto de reeleição por voos mais altos? Eu acredito, Patrícia, que tudo tem seu momento. Eu fui muito questionada na eleição do ano passado, quando todo mundo estava saindo deputado federal, deputado estadual, senador, teve vereador até que se candidatou a senador. E eu fui muito questionada. Vereadora, por que você não vai ser deputada? Você se elege, se você sair, está fazendo um bom trabalho. E eu continuo pensando da mesma forma. Eu não estou aqui por poder. Eu não estou aqui pensando no que eu posso ser de maior. Eu estou aqui para servir a população. E eu acredito que todo projeto, ele precisa ser um projeto sólido, seguro, consolidado. Eu me candidatei para 4 anos e esses 4 anos é o meu compromisso com a população. Então, não sair lá atrás, porque eu preferi realmente fazer uma caminhada de entrega, uma caminhada segura. Agora, questionando sobre a prefeitura do ano que vem. Eu ainda estou no meu mandato de vereadora. Eu acredito que a minha energia, o meu foco, ele deve ser para aquilo que Cuiabá precisa. Ah, você quer sair? Houve toda essa cogitação e eu confesso, eu fico feliz porque se o meu nome está sendo cogitado é porque tem um trabalho sendo prestado. Mas, inicialmente, assim, o meu foco realmente é a vereança, de repente, vir a vereadora novamente, né? Não tenho nenhum projeto de executivo no momento e eu quero esperar cada etapa e cumprir cada degrau, sem pular degrau, sem que a população tenha a convicção de que eu faço e o que eu faço é pensando nas pessoas. Ah, Michele, então se você for candidata a prefeito, você não vai estar pensando nas pessoas? Claro, vou estar, mas será que eu vou estar pronta para isso? Eu quero estar pronta para entregar um trabalho. Então, assim, hoje, se você fizer essa pergunta para mim, hoje, para mim é muito cedo responder isso, porque hoje, para mim, o meu foco é a vereança. E existe a possibilidade da vereadora trocar de partido, de repente até para atender o grupo? A gente sabe que há um convite do Beto, que a gente sabe que você tem uma relação aí estreita, para o PSB, que também é um partido que se prepara para as eleições municipais. Há essa possibilidade, Michele? Olha, assim, eu aprendi na política que a gente nunca diz
não para tudo e nem sim para tudo. A gente sempre senta e dialoga, porque na política é arte do diálogo, né? Você precisa conversar, você precisa analisar, mas hoje eu estou muito bem no meu grupo. União Brasil é um partido forte, União Brasil vem com uma chapa forte, tanto que são 2 nomes aí, né, se construindo para vir para a prefeitura, e 2 nomes que já têm um suporte, já tem uma caminhada política bem maior que a minha, né? São 2 nomes que estão tentando se viabilizar. Eu hoje estou no União Brasil, existem as conversas, obviamente, o deputado Beto 2-1, o deputado Max Russi, são 2 grandes políticos que têm a minha admiração. Eu caminhei muito lado a lado com o Beto na campanha dele, assim, tenho uma admiração imensa por ele, mas são só conversas ainda, nada oficial, nem sentamos ainda oficialmente, eu nem recebi oficialmente esse convite. Então hoje eu posso dizer, hoje o meu partido é a União Brasil e por enquanto é nele que eu estou. E uma possível saída futura, se assim acontecer, passaria por uma benção do governador? Tudo é uma questão de grupo, né? A gente sabe que o governador e a primeira-dama, você tem uma relação mais estreita, né? Sim. Que ultrapassa a questão partidária. Eu acredito que do mesmo jeito que quando eu entrei, eu conversei com ele sobre isso, obviamente, se eu for sair, isso vai passar por uma conversa. Isso diz respeito a respeito, a lealdade, isso diz respeito a realmente honrar o grupo que você faz parte. Então, obviamente, isso não é subserviência, isso é lealdade. E eu faço questão de dizer que eu honro o meu grupo. Então, vou sim conversar com quem está comandando, vou conversar com o governador, primeira-dama, sim, com certeza. Michele, você falou sobre a disputa interna aí dentro do seu partido, e ela está uma disputa interna bem acirrada, né? Bem disputada, inclusive publicamente. E o presidente Botelho tem questionado e criticado o fato de que internamente já não estaria querendo se levar em consideração as pesquisas. Na sua opinião, o que o partido tem que levar em consideração aí nessa tomada de decisão da disputa interna para não rachar também, tendo em vista que são 2 lideranças tão fortes? Eu acredito, assim, que tudo, ele parte do princípio do respeito. São 2 grandes nomes que já entregaram muito ao partido, já fizeram uma caminhada de fortalecimento do partido aqui, e precisa-se conversar, colocar na mesa. Tanto o Botelho como o Fábio são homens que conhecem como a política funciona, que são homens que se respeitam. Então, hoje, eu acredito que é um momento onde existem muitas especulações. O Botelho vai sair do partido, tem a preferência desse ou daquele. Mas se você for conversar com os dois, eles estão tentando se viabilizar da maneira que eles acreditam que deve ser feita e se respeitam. Então vai sim ter um momento dessa conversa. Eu acredito que o que deve valer é que cada um dos 2 realmente tenham as suas histórias e as suas trajetórias respeitadas e validadas. E aí, aqueles que conseguirem construir vão ser os nomes para estar aí defendendo a capital. E você, Michele, tem preferência por um dos 2? Olha, eu tenho preferência por aquele que está disposto a trabalhar mais por Cuiabá. Cuiabá precisa de um gestor que esteja disposto a trabalhar e administrar muito bem a nossa capital, porque a nossa capital vai assim, quem for pegar a Cuiabá vai encontrar a Cuiabá terra arrasada, administrativamente precária, serviços sendo prestados de forma muito aquém do que a população espera. Então é um grande desafio. O que eu espero, seja quem for, é que tenha aí uma atitude muito corajosa de enfrentamento. Então não tem preferência entre um dos 2? Por enquanto você, não. Michele. Não. Uma outra questão, vereadora, está se falando aí de um número alto de pré-candidatos e a possibilidade de uma pulverização grande, até porque a gente está falando de uma eleição mais aberta, né? Uma eleição onde o gestor não vai à reeleição. Isso, de certa forma, pode favorecer a terceira era do pinheirismo, como o Emanuel tem dito? Olha, essa fala do prefeito Emanuel Pinheiro, eu considero assim tão infeliz. Ele foi tão infeliz em dizer isso. Eu achei que foi de uma tamanha infantilidade brincar, sabe? A gente está vivendo um momento onde a população está tão
tá tão triste, tá dolorida de ver o que tá sendo, de que forma a gente está sendo tratado. Então, falar isso é como se você brincasse com a dor das pessoas, né? A gente não tem que brincar com a dor das pessoas. Hoje, ele não tem que ficar pensando, inclusive, na era pinheirismo. Ele tem que pensar como ele vai enfrentar o caos que está estabelecido. Porque enquanto estava o Tribunal de Contas, Ministério Público, TJ, Assembleia, todo mundo fazendo comissão para acompanhar a intervenção, ou seja, todo mundo querendo acompanhar para tentar ajudar, ele nem aqui em Cuiabá estava. Ele estava em Brasília. E eu achei estranho. Eu falei, todo mundo querendo acompanhar, menos o gestor da cidade? Então, é a hora do prefeito se preocupar com Cuiabá. Não com a viabilidade política dele, do nome dele, da família dele, do grupo dele. Ele tem que fazer o trabalho dele, porque para mim, quem ama Cuiabá, trabalha por Cuiabá. Quem ama as pessoas, trabalha pelo bem das pessoas e não pelo bem do seu nome ou do seu grupo ou do seu poder político, entende? Então, acho que foi uma forma muito sarcástica e de realmente menosprezar a dor da população hoje. Mas você acredita que quem é oposição tem que se unir? Ou a pulverização, como é uma eleição de 2 turnos, ela não tem importância no processo? Não, precisa se unir. Acredito muito que precisa se unir. Aqueles que hoje não concordam com a gestão que está posta, precisam se unir. Tanto que eu tenho acompanhado muito de perto, inclusive Abílio, Fábio, que são 2 nomes que nem estão no mesmo grupo, nem estão no mesmo partido, mas que são nomes que não concordam. Então, se não concordam, obviamente a gente precisa se unir para fazer um trabalho de fortalecimento, porque não é um contra o outro, é um a favor de um que pensa a favor de Cuiabá. Então, assim, juntos nós precisamos pensar Cuiabá. E é isso que eu acredito. Todos aqueles que hoje, até faço um convite aí, se você hoje quer ser candidato por Cuiabá e você não concorda com a gestão que está acontecendo hoje, então você precisa se unir a nós. Tá certo. Obrigada pela presença, vereadora. Gostaria de dizer mais alguma coisa, falar de algum projeto que a gente acabou não falando? Não, eu só gostaria de destacar, né, um projeto que é muito válido a gente deixar claro aqui, que pela primeira vez na Câmara de Vereadores, em toda a história de Cuiabá, nós temos uma comissão de direitos da mulher. Então nunca tivemos, ou seja, nunca foi aberto dentro do Parlamento Municipal da capital a opção de discutirmos de forma direta os projetos que defendem as mulheres. E nós temos um estado, um município que está no topo do ranking de feminicídio, de violência contra a mulher. E isso, gente, são números reais. E quando a gente olha números, eu sempre falo para a população, não olhe números, olhe uma vida que está atrás desse número, uma família, crianças que ficaram sem mães, crianças que não vão ter a oportunidade de receber o afeto dessa mãe que foi morta pelo próprio pai ou pelo próprio parceiro. Então hoje nós temos essa comissão, eu sou presidente dessa comissão, com muita alegria, eu acho que reconhecimento de um trabalho também. Tenho projetos voltados para a mulher, tenho projetos que, inclusive, já foram aprovados, outros em tramitação. Então, eu só queria, assim, deixar claro aqui a todas as mulheres que por muito tempo não tiveram essa representatividade. Hoje nós temos mulheres na Câmara. Essas mulheres são mulheres corajosas, mulheres que fazem o enfrentamento necessário e mulheres que estão atentas a tudo que está acontecendo. Porque eu sempre digo, não queremos ser melhores que os homens, mas queremos ser respeitadas e queremos ter o nosso lugar de direito assim como os homens. E esse lugar não pode ser negociado. E eu tenho certeza que nessa luta para que tenhamos mais mulheres aqui no enfrentamento da política, eu todos os dias penso como eu posso motivar outras. E esse trabalho aguerrido que eu tenho feito é para que todas as mulheres saibam que elas podem também exercer esse papel. Tá certo, seja sempre bem-vinda. E você acompanhou então uma entrevista com a vereadora por Cuiabá, Michele Alencar. Nesta entrevista nós tratamos sobre política partidária, mas também projetos que estão em execução e também sobre a situação da saúde de Cuiabá que passa por intervenção. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.